A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa Fator de Risco de hoje nós vamos conversar sobre a neurooftalmologia. Conosco aqui um dos 3 especialistas nessa área, que é o Dr. Christopher Moraes, um dos 3 aqui em Brasília. Dr. Christopher, tudo bem? Tudo bem. Dr. Christopher, o que é, de fato, a neurooftalmologia? A neurooftalmologia é a subespecialidade da oftalmologia que trata distúrbios visuais relacionados ao sistema nervoso, principalmente doenças afetando o nervo óptico, órbita e cérebro, que se manifestam com sintomas visuais. Alguns sintomas comuns apresentados em doenças neurooftalmológicas incluem perda visual, diplopia, que é a visão dupla, distúrbios visuais, como a pessoa não ter tanta facilidade mais de discernir entre a cor vermelho e verde, por exemplo, anisocoria, que é uma diferença no tamanho de pupilas, espasmos palpebrais e de face, entre outras doenças. Dr. Christopher, imagino que na sua atividade também existem impactos, por exemplo, de casos como AVC, outras doenças que afetam o cérebro que vão produzir efeitos sobre a visão também. Que doenças seriam essas? Algumas doenças comuns, alguns distúrbios neurooftalmológicos mais comuns são a neurite óptica, a neuropatia óptica isquêmica, neuropatia óptica compressiva, que é quando a pessoa tem um tumor que comprime um nervo que vai, ou pode ser o nervo óptico que vai estar sendo responsável pela visão em si, ou então um dos pares cranianos que são responsáveis pela movimentação dos olhos, os músculos extrínsecos dos olhos. Dr. Christopher, por exemplo, diabetes. As pessoas têm muita noção de diabetes como excesso de açúcar no sangue e nem sempre entendem que, além desse, vamos dizer, excesso de açúcar no sangue, ela é uma doença degenerativa, né? Uhum. Como é que ela ataca essa área da neurooftalmologia? Bom, a diabetes é uma doença que vai estragar os pequenos vasos sanguíneos de todo o corpo. Então, do mesmo jeito que ela pode afetar a retina e dar a retinopatia diabética, ela também é um fator de risco, assim como é a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, para ter um AVC. E se a pessoa tem um acidente vascular cerebral numa área relacionada à visão, como um dos 3 pares cranianos que eu já mencionei, né, o terceiro par, que é o oculomotor, o quarto, que é o troclear, ou então o sexto, abducente, a pessoa pode ter um desvio repentino dos olhos. Ou então, se ela tem uma área que é responsável pela visão, ela pode perder a visão de forma súbita. Certo. O senhor fez um alerta importante, que é a hipertensão, né? Que é uma, vamos dizer assim, uma epidemia silenciosa no Brasil, que pouca gente dá muito valor a ela, e, no entanto, ela é extremamente perigosa. Por exemplo, no caso da visão, o que é a hipertensão? O senhor falou já no caso do AVC, mas além disso, o que ela pode provocar de dano cerebral, neural, no caso da visão? No caso da visão, na parte neurooftalmológica, a maior parte seria mais por AVC mesmo. Agora, tem alguns problemas de retina que podem ser causados também pela hipertensão arterial. Certo. Dr. Christopher, agora tem uma outra hipertensão, que é a pressão do próprio olho, né? Essa pressão, ela pode chegar a provocar danos no nervo óptico? Sim, o glaucoma, que é o dano do nervo óptico causado pelo aumento da pressão intraocular, é justamente isso. Mas na neurooftalmologia, nós temos também uma outra patologia que às vezes afeta o nervo óptico também, que é o aumento da pressão intracraniana idiopática. A pessoa tem um aumento da pressão do líquor do cérebro e, com isso, vai tendo uma lesão do nervo óptico e pode perder a visão de forma irreversível. Esse problema afeta, na maioria das vezes, mulheres em idade reprodutiva e obesas, né? E o tratamento é bastante simples. A maioria das vezes a gente só tem que pedir para a pessoa perder peso. Aproximadamente 20% do peso já costuma resolver o problema. Enquanto isso não acontece, às vezes tem que entrar com algumas medicações também. Dr. Christopher, o senhor falou em visão dupla. Às vezes, no senso comum, a pessoa tem a impressão quase de um estrabismo, né? Assim, Isso, exatamente. O que é exatamente essa visão dupla? Se você tem alguma lesão que pode ser causada ou por um AVC, ou por uma compressão de um aneurisma ou de um tumor contra
um dos nervos que controlam os movimentos oculares, você pode ter um desvio ocular. Os olhos movem de forma conjugada, estão sempre movendo para os mesmos lados, né? Se você tem uma lesão de um dos pares cranianos, somente de um dos nervos desse par, você pode ter uma restrição de um movimento para um lado ou para o outro. E de acordo com essa restrição, com a natureza dessa restrição, dá para você localizar onde é que é a lesão. Muitas vezes você tem que fazer uma ressonância magnética para ver que tipo de lesão que é. Se é uma massa, que pode ser ou uma tumoração, ou um aneurisma, ou se é, de fato, um AVC hemorrágico ou isquêmico. E tratar de acordo com a causa. Tá ótimo, Dr. Christopher. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do Dr. Christopher Moraes, que é coordenador do Departamento de Neurooftalmologia do Visão Institutos Oftalmológicos Associados, o que pode causar a perda repentina da visão. Você vai conhecer ainda os remédios que podem provocar problemas no nervo óptico. Aguarde só um instante, a gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.